Texto Fraternizar 2, edição 169, junho 2021. Título: Da Comunidade de Base no Grande Porto à Associação Padre Maximino, Jornal Fraternizar e Barracão de Cultura. Após 2 prisões políticas em Caxias como pároco de Macieira da Lixa, seguidas de 2 julgamentos no Tribunal Plenário do Porto e de 2 absolvições com desfechos completamente distintos, na primeira sou surpreendido com um banquete no Paço Episcopal do Porto e ouço o respectivo bispo Dom António Ferreira Gomes dizer num emocionado brinde: 20 séculos depois, o Evangelho voltou de novo ao pretório e desta vez saiu absolvido. Na segunda, ouço o mesmo bispo dizer: enquanto eu for bispo do Porto, você nunca mais será pároco, nem terá qualquer ofício canónico na diocese. Decido-me por uma profissão secular remunerada para poder continuar presbítero da Igreja do Porto, de graça. Quis o sopro maêutico que me guia desde o ventre de minha mãe, que o diário República me acolhesse como seu jornalista na delegação do Porto. Encontro-me nessa altura inserido, a pedido dos respectivos párocos e sob a sua jurisdição, na zona pastoral ribeirinha do Porto, onde depressa ganha corpo a comunidade de base do Grande Porto, contudo de clandestino. Aceito o convite e corro a dizer olhos nos olhos ao bispo Dom António que já tem um ofício remunerado. Quando lhe digo que sou jornalista do República, ele fica visivelmente perturbado e diz: então eu tiro-lhe uma tribuna, o altar e o púlpito, e o Padre Mário encontra agora uma outra muito mais influente, porque de âmbito nacional. Assim era de facto, mas porque ele assim proporcionou as coisas ao libertar-me de todo e qualquer ofício canónico. Sou desde então presbítero jornalista de um novo tipo de jornalismo, porque praticado à luz da fé e da teologia de Jesus histórico, e não à luz da teologia do poder, que em lugar de nos dar a conhecer a realidade, vende-nos sucessivas encenações. Nesses escaldantes meses pós-25 de abril de 74, surpreendo um dia o bispo Dom António, quando manhã cedo me apresento como repórter do República no local onde ia decorrer em 2 dias mais um encontro do Conselho Presbiteral da Diocese. A longa reportagem previamente preparada e assinada por mim a enquadrar esse evento diocesano, publicada na tarde do primeiro dia, leva o bispo a tomar uma drástica decisão anunciada por ele no dia seguinte, no recomeço dos trabalhos. Diz alto e bom som que, por causa dessa minha longa reportagem da véspera, eu não sou digno de continuar presente na sala como repórter do República. Escuto sem surpresa, ou já o não conhecesse bastante bem. Levanto-me, saio como uma flecha direto à delegação do Vespertino e comunico telefonicamente o facto a Lisboa, antes ainda de datilografar o corpo da notícia que vem a ser uma das manchetes da edição dessa tarde. Repórter do República expulso pelo bispo do Porto do Conselho Presbiteral. Venho saber uns dias depois, pelo próprio diretor Raul Rego, que Dom António fez tudo por tudo junto dele para que eu fosse afastado do jornal. Felizmente, Raul Rego não cedeu e só deixa o República quando, um mês após o 25 de novembro de 75, ele é definitivamente encerrado pelo novo poder emanado desse golpe. Meses depois,
sou surpreendido pelo convite do diretor do matutino Correio do Minho, sediado em Braga, para redator principal do jornal. Aceito e passo a viver e a trabalhar durante 10 anos semi-clandestino em Braga, onde cresço profissional e presbiteralmente tanto que ainda hoje me é difícil dizer onde acaba o presbítero e começa o jornalista. Uma coisa eu sei, a fusão é total, a confusão é nenhuma. E posso afirmar duas coisas. Uma, não há jornalismo mais autêntico e fiel à realidade do que o praticado por um presbítero sem ofício canónico como eu. Duas, nunca o presbítero ordenado o é tanto como nesta fusão sem nenhuma confusão com o jornalista. Quando completo 50 anos de idade e 25 de presbítero ordenado, negociei a minha saída do Correio do Minho e, consequentemente, de Braga. Dou conhecimento dessa minha decisão às companheiras e companheiros da comunidade de base do Grande Porto, da qual sou, por votação unânime, presbítero animador, e no seio da qual ganha corpo, por esses dias, a fundação de uma associação cultural e editorial, convictos de que só a cultura, nunca o assistencialismo e o religioso, consegue despertar as populações e fazê-las crescer de dentro para fora para a liberdade, a autonomia e o protagonismo político nos antípodas do poder político. Mas nasce, então, a Associação Padre Maximino, com sede em São Pedro da Cova, Gondomar, na altura, uma das mais degradadas freguesias do concelho. E é lá, e é para lá que vou viver, integrado numa pequenina comunidade batizada Grão de Trigo, constituída por 4 pessoas: Maria Celeste, Celeste Vieira, Joaquina Marques e eu próprio. Primeiro no andar de um apartamento na Paradela, depois numa moradia que adquirimos a uma família emigrante em França, que a havia construído junto do degradado bairro mineiro, onde somos fecunda presença e atuação política, contudo, de sadia subversão. Registámo-la como propriedade e sede da Associação Padre Maximino e, com ela, registamos também o jornal Fraternizar, como publicação periódica mensal, que hoje só online, depois de 23 anos, é editado em suporte papel. Os salários de cada um dos 4 membros da Grão de Trigo são depositados numa conta comum, e tudo o que sobra do nosso austero e frugal viver de qualidade é transferido para a conta da Associação e do jornal Fraternizar, cujos conteúdos exigem de nós uma permanente conversão às práticas políticas maiúticas de Jesus histórico, devidamente atualizadas para o nosso hoje e aqui. Por isso, bem nos antípodas das dos cristianismos, o pior dos quais é o católico imperial de Roma. E 18 anos depois, o mesmo sopro que desde o ventre de minha mãe me guia e conduz, faz-me avançar sozinho para a Macieira da Lixa, onde desde 2004 vivo exclusivamente da minha reforma de jornalista, 680 euros mês, numa casinha arrendada, e onde sou absolutamente decisivo na construção do BC Barragão de Cultura, da Associação Cultural Recreativa As Formigas de Macieira, um pequeno, grande sinal de contradição no concelho de Felgueiras, no país e no mundo, inevitavelmente odiado pelo poder, mas a casa outra de quantos de nós buscamos um estilo de vida, aves do céu e lírios do campo, alternativo ao do poder. E como tudo o que lá acontece é tão belo e tão bom, é preciso ver para crer. Com o meu abraço, o meu beijo e a minha ternura de presbítero jornalista.